vamos para a resolução de uma questão agora, uma questão falando sobre o Impress. Para quem não sabe, o Impress é um editor de apresentações. Ele é muito similar ao PowerPoint, por exemplo. Então, o PowerPoint é um editor de apresentações. Ele permite inserir slides, criando uma apresentação de slides. A mesma coisa o Impress. O Impress, assim como o PowerPoint, também é um editor de apresentações, também permite a inserção de slides para gerar uma apresentação. Então a questão é sobre o Impress, sobre esse editor de apresentações. Vamos comigo à leitura da questão. Observe a figura a seguir extraída do Impress, do OpenOffice, em sua configuração padrão. Ela apresenta parte do painel animação personalizada de uma apresentação que contém 3 formas: um círculo, um retângulo e um quadrado. O painel pode ser acessado no menu Apresentação de Slides Animação Personalizada. Assinale a alternativa que descreve em que momento o efeito associado ao círculo 1 deverá se iniciar. Letra A, após o efeito anterior com demora de 1 segundo. Letra B, ao se clicar 2 vezes na apresentação. Letra C, ao se clicar na apresentação. Letra D, com o efeito anterior. Letra E, após o efeito anterior com demora de 0 segundo. Bem, então para entender essa questão, nós vamos primeiro observar que dentro do programa chamado Impress, tu pode aplicar efeitos de animação nos objetos. Vamos ver isso na prática e depois a gente volta para a questão. Acompanha comigo aí na tela do teu computador. O que eu estou te mostrando agora é esse programa chamado Impress. Como tu pode observar, ele é bem parecido com o PowerPoint. Aqui no meu caso, tu vai observar que eu tenho 2 slides nessa minha apresentação. Tenho aqui um primeiro slide e agora um segundo slide. Então tenho um primeiro slide dizendo concursos e aulas e outro segundo slide dizendo lá VON Informática. 2 slides na minha apresentação. Eu posso inserindo novos slides, posso gerar apresentação, mas posso também selecionar objetos desses slides, como agora, acabei de selecionar aqui uma caixa de texto que contém concursos, e aplicar a animação, para que essa caixa de texto tenha uma certa animação, ou algum objeto do slide tenha animação. Para isso, o usuário clica, observa aí na tela do teu computador, no menu Apresentação de Slides, escolhe a opção Animação Personalizada, e quando ele faz isso, surge aqui um painel. E nesse painel que surge aqui, tu pode adicionar efeitos de animação. É isso que a gente vai fazer agora. Acompanha comigo. Eu vou adicionar alguns efeitos de animação. Vamos acompanhando aqui no passo a passo. Então, vou pedir para adicionar um efeito. E aqui ele mostra a caixa de diálogo com diversos efeitos de animação que eu posso escolher. Eu vou escolher, por exemplo, um efeito aparecer. Escolhi esse efeito. E agora, é claro, vou confirmar esse efeito que eu acabei de aplicar. Assim que eu apliquei esse efeito de animação, aqui aparece como o efeito vai aparecer. Se for ao clicar, o símbolo indicativo ao clicar é esse que aparece como se fosse um asterisco iluminado ali e uma setinha. Esse é o símbolo que aparece quando tu escolhe efeito aparecer ao clicar. Se eu fosse escolher com o anterior, por exemplo, iniciar com o anterior, aí já mudou o símbolo. Se eu fosse após o anterior, seria outro símbolo. Após o anterior, teria o símbolo de um relógio. Se fosse com o anterior, seria simplesmente o símbolo indicativo do próprio slide. E como é ao clicar, aparece junto um asterisco com um ponteiro. Esse símbolo indica que o efeito vai aparecer ao clicar. Bem, voltando à questão agora, que a gente reconheceu algumas dessas simbologias, vamos voltar um pouquinho à questão. Observa que eu vou ampliar bastante para que a gente possa conversar um pouquinho, certo? Observa, ele está mostrando vários efeitos de animação que foram aplicados, mas ele pede especificamente o efeito de animação que foi aplicado aqui em círculo 1, e qual seria a relação da simbologia. Percebe que no efeito de animação aplicado a círculo 1, aparece um asterisco com um ponteiro. Vamos ampliar bastante ali, ó. Enxergar, aparece um asterisco com um ponteiro.
Isso está mostrando que a ideia aqui é ao clicar. Quer dizer, esse efeito de animação acontece ao clicar, justamente porque tem um asterisco com um símbolo de ponteiro, como a gente viu aí na inclusão desse efeito de animação. Então, qual é a resposta que a gente vai buscar para essa questão? Sem dúvida nenhuma, a letra C de Canadá, ao se clicar na apresentação. Por quê, professor? Porque olha lá o que ele fala. Ele diz: assinale a alternativa que descreve em que momento o efeito associado ao círculo 1 deverá se iniciar. Bem, associado ao círculo 1, que eu estou destacando aqui para ti, tem o asterisco com o ponteiro do mouse. Então, quando tem esta simbologia, isso significa ao se clicar na apresentação. Por isso, acaba sendo a letra C de Canadá a resposta. Então, quando nós usamos o Impress, que é esse editor de apresentações bem parecido com o PowerPoint, não pode esquecer que nós podemos aplicar efeitos de animação. E esses efeitos de animação podem acontecer, por exemplo, ao clicar. E aí tu tem que verificar qual é a simbologia associada a isso, como pediu essa questão. Então, letra C de Canadá, resposta certa. Até a próxima questão. Bom...